Gênesis 31. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como de ontem e de anteontem. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais, e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Lia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como o de ontem e de anteontem. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. E vós outras mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os pintados serão o teu salário, todos os rebanhos davam pintados. E quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos pariam salpicados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que, ao tempo quando o rebanho se esquentava, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que subiam sobre o rebanho eram salpicados, pintados e saraivados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta ora teus olhos e vê todos os bodes que sobem sobre o rebanho, que são salpicados, pintados e saraivados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido a estátua, onde também me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herdade na casa de nosso pai? Não ele estima-nos como estranhas, pois vendeu-nos e gastando tem gastado todo o nosso dinheiro. Porque toda riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para vir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os terafins que seu pai tinha, e furtou-se Jacó do coração de Labão, porque não fez saber-lhe que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e perseguiu caminho de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão Ciro em sonhos, de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que te furtaste do meu coração e levaste as minhas filhas como cativas à espada? Porque escondidamente fugiste e te furtaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te envie com alegria e com cantos, e com tambor e com harpa. Não também me permitistes beijar meus filhos e minhas filhas,
Agora, pois, loucamente fizeste, fazendo assim. Poderá vir em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó nem bem, nem mal. E agora ido tens ido, porquanto tinhas grande desejo a casa de teu pai. Porque furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia, que porventura me não roubasses tuas filhas. Com quem acharás teus deuses, aquele não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tomara Raquel os terafins, e pusera na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante de tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele buscou, mas não achou os terafins. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: que é minha maldade? Que é meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todo o meu fato, que achaste de todo o fato de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e tuas cabras nunca moveram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. De minha mão requerias o furtado de dia e o furtado de noite. Eu estive assim que de dia me consumia quentura, e de noite a geada, e o meu sono fugia dos meus olhos. Estive agora 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atentou para a minha aflição e para o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que pariram? Agora, pois, vem e façamos concerto eu e tu, que seja por testemunho entre mim e entre ti. Então tomou Jacó uma pedra e alçou-a por estátua. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Segar Sarduta. Porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e entre ti. Por isso se chamou seu nome Galeede. E Mispá, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e entre ti, quando nos esconderemos ou um do outro. Se afligires as minhas filhas, se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e entre ti. Mas disse Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta estátua que levantei entre mim e entre ti. Este montão seja testemunha e esta estátua seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta estátua a mim para mal.
o Deus de Abraão e o Deus de Naó, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício naquela montanha. E convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou a seus filhos e a suas filhas, e abençoou-os, e partiu. E voltou Labão ao seu lugar.